todos. A palestra de hoje, nós estamos contando com o Dr. Carlos Berlini, que tem um currículo extenso, bem extenso. Isso significa que ele tem uma experiência muito grande nesse assunto. Eu vou ler rapidinho aqui o que ele faz atualmente, que não é pouca coisa, hein, doutor? A gente acha tempo para tudo. Você também, a gente a Rita, dá um acham tempo jeito. para tudo, né? A gente dá um jeito, é isso mesmo. Então, hoje, o Dr. Berlini é formador e capacitador de operadores sociais do direito para o sistema de garantias da infância e da adolescência. São acordos técnicos e parcerias firmadas com os tribunais de justiça, Ministério Público estaduais, CMDCA, Prefeitura, ONGs, grupos de apoio à adoção. Então, esse trabalho aí é muito importante porque ajuda a manter esses técnicos sempre sintonizados com as atualidades, né? Tanto na questão jurídica quanto na questão social, que o doutor também tem formação aí na área. E também é consultor na área de políticas públicas para a infância e juventude, é membro da União dos Juristas Católicos de São Paulo, palestrante e professor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB Seccional de São Paulo desde 2009. Ele é membro da Comissão Nacional de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, sócio fundador do Escritório de Advocacia, Assessoria e Consultoria Especializada, Bonardo e Bellini Advogados, com sede na cidade de São Paulo. Também é membro colaborador da Frente Parlamentar de Adoção e Pró-Convivência Familiar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, desde a legislatura de 2010. Ainda é membro do Conselho Consultivo do Observatório Nacional de Adoção, diretor do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Meu presidente da HESP, Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, gestão 2020 até 2022, e também presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santo Amaro, gestão 2022 a 2024. Então, hoje nós estamos nas mãos de uma pessoa aí com um vasto currículo, né? Tem muita competência para falar hoje sobre o direito das crianças acolhidas. E é com essa alegria, com essa felicidade que eu vou passar a palavra, agradecendo aí por aceitar o nosso convite, doutor. Sempre muito bem-vindo aqui à nossa família Gaazo, e espero aí que todos aproveitem. Esse tema é extremamente importante. Na hora que vocês começarem a ouvi-lo, vocês vão clarear isso na mente de vocês. Não é porque vocês são os adotantes que vocês não têm que saber quais são os direitos dessas crianças. Pelo contrário, nós estamos trabalhando, né, no sistema de garantias de direitos da infância e adolescência, e isso faz com que a gente tem que colocar a criança e adolescente como prioridade absoluta. Então, como a gente sempre fala, né, Rita, o sistema de adoção não procura um filho para os adotantes, procura uma família para as crianças que estão em situação de acolhimento institucional. Então, são elas que são as prioridades. Então, a gente precisa entender isso. E tudo que vem junto, né? Direitos, obrigações. E é isso. Doutor Berlini, muito obrigada, viu? Excelente palestra aí. Muito obrigado, Mônica, minha colega, Mônica. Muito obrigado, Rita, vocês que são aí expoentes do interior do GAAS, um dos maiores grupos de apoio à adoção do Estado de São Paulo. Como eu falei aqui, a HESP, né, essa que está aqui em cima, a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, né, pode contar também com a presença do GAASO, que é um grande grupo, um grupo muito forte. Cumprimentar também a nossa Clélia, que está aqui, lá do Refúgio de Mogi das Cruzes, né? A Clélia está ali. O José Maria também, né? Então, quer dizer, aqui nós temos gente também... isso, temos aqui gente de outros grupos de apoio à adoção também, não é? Para ajudar a gente nessa discussão aqui, né? Eu só perguntaria, Mônica e Rita, todos os que estão aqui presentes são habilitados ou já se habilitaram? Como é que eles estão? Qual é a situação deles? Tem de tudo um pouquinho. Tem gente que está ainda começando, engatinhando. E aqui em Sorocaba a gente tem uma particularidade
que eles fazem o curso antes de dar entrada em qualquer etapa do processo de adoção. Então, o curso é antes de qualquer etapa. Então, algumas pessoas estão aguardando para chamar para o curso, outras já fizeram e estão na entrega dos documentos, tem alguns já habilitados. Então, Ok, joia. Então, a gente, quer dizer, já são pessoas que praticamente já passaram pelo curso ou que vão passar ainda, mas acho que é importante a gente conceituar algumas coisas na área de infância e de juventude, né? Principalmente porque os filhos de vocês são as crianças que nós vamos tratar hoje, né? Os filhos de vocês são crianças que estão passando por aquilo que a gente vai discutir hoje, que é o direito das crianças acolhidas, né? E eu vou, assim, de uma maneira muito, digamos, sem ser conceitualista, sem ser jurista, sem ser advogado, não é? A gente não quer falar aqui para advogados, né? Aqui a gente não vai falar juridiquês. Então, Mônica e os demais que são formados em direito, me perdoem, né? Mas a gente vai falar a linguagem dos pretendentes, né? A gente vai falar do jeito que todo mundo entende, não vamos falar juridiquês aqui. Isso acontece lá nos fóruns, nos tribunais e até mesmo no próprio curso. Eu já vi cursos aí, né, de pretendente à adoção, onde o cara sai sabendo menos do que ele entrou, né? Porque ele não entende nada do que foi falado muitas vezes, né? Porque técnicos, juízes e promotores, às vezes, né, falam uma linguagem muito estranha, né? Linguagem que não é usual até mesmo nos próprios grupos de apoio à adoção. Se bem que alguns conceitos a gente vai ter que colocar, porque existem coisas erradas também que se falam ou que se pensam dentro dos grupos de apoio à adoção. Mas aí depois, lá no final, né, a gente vai poder bater um papo, né? Eu estou aqui para responder as perguntas e as dúvidas que forem necessárias, tá bom? Mas para falar dessas Doutor crianças... Bellini, posso antes só fazer um adendo aqui? É que a gente tem um procedimento para pedir para que eles comprovem a presença de quem realmente precisa. Então, no meio da palestra do senhor, eu vou mandar um link ali no chat e eu peço que cada um de vocês que queiram a comprovação da participação aqui nessa reunião virtual preencham o formulário individualmente, né? As duas pessoas que tiverem aí na tela. Tentem, por favor, deixar seus vídeos abertos para que a gente veja vocês. E aí preencham o formulário para a gente conseguir ter a comprovação, se vocês precisarem ter a apresentação do certificado que a gente consiga emitir depois. Tá? Então, mais no meio aí da palestra, eu mando o link para vocês preencherem. Desculpa interromper o senhor, obrigada. É isso. Não, eu acho que o vídeo aberto, isso aí realmente é necessário. Esteja você fazendo o seu jantar, esteja você jantando, esteja você cuidando das suas coisas, mas eu acho que o vídeo tem que ficar aberto, né, para a gente saber que realmente a pessoa está aqui, né, que a pessoa tá assistindo realmente, né? Além do que é desagradável ficar com o vídeo aberto, né, no meio de uma palestra dessa, né? Pois é. Aliás, com o vídeo fechado, né? Mas então, minha gente, é o seguinte, eu vou começar passando alguns números, não é? Que eu colhi agora em um sistema que é um cadastro nacional de crianças acolhidas, de crianças e adolescentes acolhidos, né? Então, são números que eu puxei hoje, inclusive, e são números que mudam todos os dias, ou toda hora, porque assim que surge uma criança, o juiz vai lá e coloca isso lá no seu sistema, né, que é do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do judiciário que fica lá em Brasília, que é o mesmo CNJ que vai cadastrar vocês depois no Sistema Nacional de Adoção. Então, tem o Sistema Nacional de Adoção, que é para os pretendentes, os habilitados, é aquela famosa lista de espera, e existe um cadastro, que é o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas e Adolescentes. Então, eu fui lá hoje, né, especialmente para essa fala de hoje aqui, eu fui lá ver como é que estavam esses números aqui. Então, vejam, nós temos hoje, no Brasil, 29.980 crianças e adolescentes acolhidos. 29.980. Aqui no estado de São Paulo, hoje, são
8.646 crianças e adolescentes acolhidos. Eu puxei, inclusive, os números de Sorocaba, só que os números de Sorocaba não têm quantas crianças estão acolhidas hoje. Mas de 1º de janeiro até o dia 15, que foi na sexta-feira, lá está até o dia 15, 26 crianças foram acolhidas em Sorocaba. Uma tinha doença detectada, 20 eram meninos, 6 eram meninas. E olha que interessante, 6 foram adotados. Dos 26, 6 foram adotados. E 20, olha só que número interessante, foram reintegrados à família de origem. Então, dos 26, 20 voltou para a família, ou a família que eles pertenciam, ou a família largada, que é a família dos parentes, não é? E 6 foram adotados. Podem não ter sido adotados por famílias de Sorocaba, mas foram adotados. E ali nós tínhamos, então, uma divisão por idade também. Nós tínhamos 7 crianças de 0 a 3 anos, que passaram dentro desses 26, 5 crianças de 3 a 6 anos, 3 crianças de 6 a 9 anos, 4 crianças de 9 a 12 anos, 3 adolescentes de 12 a 15 anos e 4 adolescentes de 15 a 18 anos, fazendo um número de 26 crianças e adolescentes que foram acolhidos pela vara de Sorocaba, dessas quais, que eu volto aqui a repetir, 6 foram adotados e 20 foram reintegrados à família. Tá? Então, esses aí são os números que fazem parte dos 8.600 de São Paulo e que fazem parte dos 29.000 do Brasil inteiro. Mas, claro, os 29.000 estão prontos para adoção? Claro que não. Não é? Então, o que é que levou quase 30.000 crianças, 29.980, vamos arredondar, 30.000 crianças. O que é que levou esses abrigos a ter um número tão grande? O que é que levou as varas da infância e da juventude a acolherem essas crianças? E aí, então, não é? Antes de me adentrar nos direitos que essas crianças têm, eu vou dizer por que elas estão lá. Ou tentar dizer por que elas estão lá, né? Porque realmente é muito difícil. Foi feito um levantamento agora, ultimamente, pelo mesmo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e foi detectado o seguinte, olha, negligência é atualmente um dos principais motivos que levam a Justiça a decidir o acolhimento institucional ou familiar. Depois eu vou explicar o que é um, o que é o outro. Dessas crianças e adolescentes no Brasil. Negligência. 30% das crianças que estão acolhidas ou que foram acolhidas foi por esse motivo. 15% foi por conflitos em ambiente familiar. Briga de pai e mãe, briga de pessoas dentro da família, desentendimento, divórcio, separação, marido que deixa o lar, a mulher que deixa o lar, 15%. Foi por conflitos de ambiente familiar. Droga e álcool foi responsável por 8% desses abrigamentos, desses acolhimentos. E aí vem um caso interessante, porque muita gente, né, ainda acha que os acolhidos, né, estão sempre nos orfanatos, né? Orfanatos. Orfanatos não existe mais. É o que eu falo sempre, todas as minhas falas, as minhas palestras, eu uso sempre o mesmo exemplo. Orfanato não existe mais. Não chamem de orfanato. O que existe são casas de acolhimento, acolhimento institucional, que eram os antigos abrigos, inclusive. Hoje em dia, até mesmo a palavra abrigo, ela só existe no ECA uma única vez, fala abrigamento, porque acho que alguém esqueceu a palavra lá, né? Mas é instituição de acolhimento, o acolhimento institucional. São aquelas casas lares, antigamente chamada casa-lar.
muito antigamente chamado de educandário, antigamente chamado de orfanato. Só que também esses dados estatísticos mostrou para a gente que as crianças órfãs de pai e mãe são 0,4% de todas as crianças que são encaminhadas para o acolhimento. 0,4%. Então, apesar de nós termos aí um grande número de 30% de negligência, esse conceito é muito amplo e ele se refere à violação de direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais de uma criança? Os direitos fundamentais de uma criança estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e estão lá na Constituição Federal do Brasil, no artigo 227 da Constituição Federal do Brasil. E aí a gente vai ver, é falta de alimentação, é a fome muitas vezes, a miserabilidade, tratamento de saúde, a falta de moradia, até mesmo a frequência na escola. Então, vejam que até mesmo a frequência, não ir para a escola, muitas vezes é causa de acolhimento institucional. É causa de mandar uma criança para o abrigamento. Quando na lei existem muitas outras possibilidades antes de chegar nisso aí. Então, temos muitas outras causas, como, por exemplo, vulnerabilidade, maus tratos, abandono. Querem mais? Violência física, violência psicológica, abuso sexual. Todas aquelas motivações que violem a garantia dos direitos fundamentais que uma criança tem. Então, veja, a criança que está lá dentro da instituição de acolhimento, ela tem tanto direito quanto aquela criança que está aqui fora, quanto os seus próprios filhos, se vocês tiverem filhos aí. Os direitos de uma criança acolhida são os mesmos direitos de uma criança não acolhida, sem tirar nem pôr. Porque o meu filho, que é filho biológico, os meus filhos, têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à escola, profissionalização, direito ao lazer, direito ao carinho, direito ao amor, direito ao leitinho, à alimentação. Quer dizer, são direitos fundamentais da criança. E não importa se ela está lá dentro do acolhimento ou se ela está em uma outra casa junto da sua família. Então, quando eu falo de direito de crianças acolhidas, eu não estou dizendo que uma tem mais direito que a outra. De jeito nenhum. E eu agradeço muito a Rita e a Mônica por terem escolhido esse tema. Não é? Por quê? Direitos de crianças acolhidas. São os mesmos direitos de crianças que não estão acolhidas. São os mesmos direitos da criança que vive na tua família. E quando ela estiver na tua família, ela não vai ter mais direito do que aquela que ficou lá no acolhimento. Os direitos são os mesmos. E aí, sabe, a gente encontra de tudo dentro do abrigamento, da violência física, da violência sexual, até mesmo ao trabalho infantil, né? A exploração da mão de obra infantil, o uso de álcool e droga, até mesmo pelos próprios adolescentes. Então, quando a gente pensa em quem são essas crianças e por que elas estão lá, a gente encontra uma gama variada de situações. E para tudo, senhores, para tudo, Rosana, Ezequiel, Rodrigo e Lu, Ricardo, Eduardo, Leandro, Débora e Mário, nós temos que estar preparados. Porque a gente não sabe por qual motivo o nosso filho foi institucionalizado. E aí é que cabe a boa preparação que o judiciário pode dar e que o grupo de apoio à adoção GAASO e tantos outros, como o Refúgio, que está aqui também a Clélia, podem nos auxiliar, nos mostrando quem são as crianças reais. Uma é a criança ideal. Eu, que também sou pai biológico, eu tive a minha idealização dos meus filhos, não é? Eu queria muito que os meus dois filhos, o Felipe e a Thaís, tivessem nascido com a minha cara. Graças a Deus eles não nasceram, né?
senão seria muito ruim, né? Mas todo mundo tem o direito de idealizar o seu filho, né? Só que o ideal é uma coisa, o utópico é uma coisa, e a realidade é bem outra. Então, quando nós estamos aqui, sabe, falando muito claramente, né, nós temos que mostrar para o Juliano, para a Simone, para a Mayra, para o Jaime, para a Berenice, para a Cristiane, para a Luciene, quem são essas crianças reais. E que elas têm tantos direitos lá quanto elas vão ter na sua casa, né? O direito à saúde, o direito a tantas outras coisas. Então, eu só vou aqui passar bem rapidamente aqui, ó, para vocês verem, não é? Quais são os direitos que estão lá no artigo 227 da Constituição, que são os mesmos direitos que estão no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, desde que torça para o Palmeiras, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e o maior de todos eles, qual é? A prioridade absoluta constitucional. Qual é o maior direito que a criança tem? Dentre todos esses que eu falei, esse eu não citei, deixei por último. Qual é o direito maior? Alguém sabe? Se sabe, pode abrir o microfone que eu quero ouvir. Não vale nem a Mônica, nem a Clélia, nem a Rita. Família. 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 Porque lá, minha gente, lá no abrigo, eu não conheço as casas, lares aí de Sorocaba. Nunca tive oportunidade de ir. Mas por melhor que seja aquele abrigo, por melhor que seja aquela casa, não é família. Não é família. Lá eles têm educação? Tem. Tem saúde? Tem. Tem lazer? Tem futebol? Tem o voleibol? Tem sei lá o quê? Tem tênis? Tem seja lá o que for. Eles vão ao shopping? Vão. Vão à escola? Vão. Tem médico? Tem dentista? Tem. O que está faltando? Uma coisinha muito simples. Só falta família para eles. Só isso. Só falta família. E o que é família? É amor, é carinho, é atenção, é educação, é colinho, é um afago, né? É o afeto. Isso é família. E é isso que falta para eles, porque por melhores que são as tias, as chamadas tias, as coordenadoras, né? Elas não conseguem dar tudo isso para uma criança lá dentro. Mesmo porque não é função delas, né? Fazer isso. Né? Então, ela simplesmente está ali trabalhando. Não vou dizer que elas tratem as crianças como objetos de maneira alguma. Tratam muito bem as crianças, na medida do possível, mas não são nem mãe nem pai delas. Então, realmente, a convivência familiar e comunitária é o maior direito que a criança tem. Principalmente aquela criança que está em uma situação de abandono familiar. E o abandono familiar é muito grave, como vocês viram aqui. São 30 mil crianças que estão longe de suas famílias. 30 mil crianças. Não é um número pequeno, não. Não é? Eu não sei quanto cabe no estádio no estádio do São Bento, mas eu acho que vai encher o estádio de São Bento aí. Entendeu? Porque são 30 mil. Então, vocês vejam um estado inteiro de crianças precisando de família. Querendo voltar ou para sua família de origem, como aquelas 20 aqui de Sorocaba voltaram, ou então uma família adotiva, como aquelas 6 aqui foram. Então, isso é um direito primordial. E quando é? E por que acontece tudo isso, minha gente? Aqui no Brasil, na África, nos Estados Unidos, na China, nos países mais ricos. Porque falta política pública. Faltam políticas públicas em torno da família, né? Falta
que os nossos governantes, sejam eles de esquerda e de direita, amarelo, verde, azul, vermelho, seja lá o que for, tomem consciência de que a prioridade absoluta constitucional é a convivência familiar de uma criança. E, mais uma vez, eu repito aqui nessa minha fala, o único lugar na Constituição Federal Brasileira aonde está escrito prioridade absoluta é quando se fala de criança e adolescente com direito à convivência familiar. Então, esse é o direito fundamental. Esse, principalmente daquela criança que está esperando uma família. E, olha, no mundo inteiro, ainda mais agora com uma situação de guerra que nós temos lá na Europa, com situações de conflitos armados, com outras que existem também na África, mas também aqui no Brasil e em outros países, né? O abandono infantil é a 4ª emergência mundial, ao lado da fome, da doença e da guerra. Abandono infantil é a 4ª emergência mundial, decretado pelo UNICEF. Por quê? De fome, de guerra, de conflitos, de doença, a gente vê uma criança morrer. Como a gente vê lá na televisão, a criança morre de verdade. Mas de abandono infantil, nem sempre a criança morre. De abandono familiar, nem sempre a criança morre fisicamente. Onde que ela morre? Onde ela morre? Ela morre aqui dentro, ó, no coração. Ela morre aqui dentro, ó, no emocional. Essa é a morte, muitas vezes, né, que nós somos chamados a salvar uma vida. Salvar uma vida de maneira que ela possa ter uma família, ter carinho, ter afeto, ter atenção, ter beijinho, ter colo. Isso também é salvação. Isso é retirar uma criança de uma emergência mundial. Esses 30 mil aqui fazem parte de 145 milhões de crianças abandonadas no mundo hoje. 145 milhões. Alguns dados dão até 170 milhões de crianças que vivem longe de suas famílias. E o Brasil não é diferente. Temos 30 mil que vivem longe de sua família, cujo direito à convivência familiar não é garantido por políticas públicas governamentais, seja o governo que for, no Brasil ou fora do Brasil. Né? Falta política pública de atendimento à família, políticas públicas que dão suporte às famílias. Não é com bolsinha, bolsa daqui, bolsa de lá, que vai se resolver a situação, não. Não é com R$50, nem com 400, nem com 600 que vai se resolver uma situação dessa aqui. Nós precisamos de fortalecer a família com emprego, com educação. Quem tem emprego não precisa de bolsa nenhuma. Quem tem educação consegue melhor emprego. Quem tem uma família sólida consegue se educar melhor. É um círculo virtuoso, não um círculo vicioso. Quem tem educação, quem tem trabalho, quem tem família, não cai muitas vezes nem na droga e nem no álcool. Pode até cair, mas é uma pequena parcela. Certamente não teria aí 8% de crianças institucionalizadas por esse motivo. Nem teria 30% de crianças institucionalizadas por negligência. E nem teria 15% de crianças institucionalizadas por conflitos familiares, que muitas vezes advêm da própria pobreza. Como todo mundo fala, né? Na mesa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, onde falta o pão, onde falta a educação, onde falta o trabalho, gera desagregação familiar, disruptura dos laços familiares, divórcio, separação, abandono familiar. Então, estejam, senhores, todos vocês, Luiz Gustavo, Leandro, Ricardo, volto aqui, Sabrina, Cristiane, tanta gente que eu estou vendo, Camila e Samuel, estejam todos vocês preparados. Porque a criança que vem para vocês
Não estou dizendo que vem com todos esses traumas aqui, também seria, né, um absurdo dizer isso. Mas com uma ponta de tudo isso vem. Vem, Débora, uma ponta de tudo isso vem. Então, temos que estar prontos, temos que estar preparados, porque assim, quando chegar o nosso filho, ele vai encontrar um berço de carinho, um berço de amor, um berço já pronto, né, para que todos esses traumas da infância dele sejam superados, tá bom? Agora, como é esse acolhimento? Existem duas formas de acolhimento no Brasil. Uma é preferencial à outra, como diz a própria Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, um é o acolhimento familiar e o outro é o acolhimento institucional. O acolhimento institucional é aquele mais comum. São as nossas casas-lares, os nossos antigos abrigos, aonde as crianças vão quando o juiz tira a criança de uma família para deixar a criança livre e a salvo de toda essa motivação que a gente falou da primeira parte. Então, o juiz vai lá e retira essa criança da situação de perigo emocional, perigo físico, perigo psicológico, situação de vulnerabilidade, de abuso sexual, né, de qualquer tipo de abuso. Todas as vezes que não estão sendo garantidos os direitos fundamentais de uma criança, o juiz vai lá, interfere na família e tira aquela criança daquela família e a coloca a salvo. Coloca a salvo onde? Em duas estruturas. Uma a gente já conhece, que é a mais comum, que a gente chamava de abrigo, que são aquelas casas, lares, não é? Onde a criança vai ficar com um grupo de outras crianças e tem os monitores, tem os coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, coordenadores todos que movimentam aquela casa e a criança fica ali, então, acolhida institucionalmente, ou que a gente chamava antigamente de abrigada. E o outro sistema é um sistema de acolhimento familiar, que é um programa municipal, né, onde famílias que se dispõem, famílias voluntárias, que se dispõem a abrigar, a acolher a criança, né, enviada pelo sistema judiciário, pelo juiz. Tem um microfone aberto. Isso, fechou. Então, o juiz, quando retira, às vezes não manda para o abrigamento, manda para a família acolhedora, que são famílias preparadas, não são famílias adotantes, são famílias de apoio, são famílias de guarda, são famílias provisórias, aonde o juiz envia a criança provisoriamente até que não se resolva a situação dela, até que ela volte para a família de origem dela, ou então até que ela seja adotada. Então, temos dois tipos de acolhimento. Acolhimento familiar e o acolhimento institucional. O acolhimento familiar é preferencial, porque uma família normal, comum, não é? Uma família como todos nós temos, se dispõe a receber uma criança provisoriamente. E aí, então, fica com uma, ou com duas, ou com três, depende da estrutura que a família tem, não é? De acolher uma ou mais crianças. Então, esse acolhimento familiar, ele é preferencial ao acolhimento institucional. O juiz prefere, e a lei também diz que é preferencial, que tem a preferência, o acolhimento familiar. Tá bom? Então, as crianças ficam ali. As crianças de vocês podem vir de um sistema ou de outro. Claro que o familiar é muito mais interessante, né? Porque a criança é cuidada individualmente, com carinho, com amor, mas a família de apoio, a família acolhedora, sabe que não vai ficar com essa criança. Não pode ficar com essa criança. Não deve ficar com essa criança. É proibido ficar com a criança. Essa criança ou vai para a família de origem dela, ou vai para a adoção. Ok? Então, são dois tipos de acolhimento que nós temos. E por quanto tempo a criança deve ficar nesse sistema?
seja de um, seja de outro. No máximo, 18 meses, 1 ano e meio. Ou melhor, deixa eu explicar direito, deveria ficar 1 ano e meio. Deveria, né, Luciene, que está falando que sim, a Rita também, deveria, mas só que não fica, né? Às vezes fica por muito mais tempo, Rodrigo e Lu, fica por muito mais tempo do que os 18 meses. Por quê? Por que será? A resposta é simples, e tem algumas motivações. A primeira é, o próprio Poder Judiciário não tem estrutura bastante para poder movimentar os processos e dar andamento aos processos, na forma rápida, como deveria ser. Muitas vezes não tem técnicos, não tem assistente social, não tem psicólogo, não tem juiz, não tem promotor. Então, está faltando infraestrutura humana dentro do próprio Poder Judiciário para poder fazer com que esses processos andem rapidamente. Então, essa é uma das motivações pelas quais as crianças envelhecem nesse sistema, ficam grandes nesse sistema. E quando estão disponíveis para adoção, ninguém mais adota, porque já ficaram tanto tempo dentro da instituição de acolhimento, não é? Que já passaram da idade de serem adotadas, se bem que não tem idade para ser adotado. Até os 18 anos, o adolescente pode ser adotado. O problema é que nós não temos famílias, não é, desejosas de adotarem crianças de 10, adolescente de 12, adolescente de 15, de 16, 17 anos. São raríssimos esses casos. E a falta de estrutura do próprio Poder Judiciário, e aqui ainda volto a bater no ponto, né, a falta de política pública, que muitas vezes nem é falta de política, é falta de vontade política de fazer acontecer as coisas, as crianças vão envelhecendo dentro dessa instituição de acolhimento. Então, esse é um dos motivos pelos quais a lei diz que tem que ser 18 meses, mas não é, porque falta a nossa estrutura de Poder Judiciário dar andamento também, não é? E muitas vezes a criança ou adolescente chega na instituição de acolhimento já com mais idade, porque não são só os bebezinhos que são colocados ali, não são só as crianças pequenas. Muitas vezes o adolescente chega com 12, 13, 14, 15 anos. A criança chega com 7, 8 anos já. Não é que ela entrou com 2, 3 anos. Muitas vezes sim, mas aí a gente tem que correr com esses processos para que seja feita, não é, as reavaliações. A instituição de acolhimento, a cada 6 meses, é obrigada a mandar um relatório psicossocial para o juiz. Está lá no artigo 92, no parágrafo 2º do ECA. É lei. A entidade de acolhimento, a cada 6 meses, obrigatoriamente tem que mandar. E o juiz, a cada 3 meses, ele tem que reavaliar o processo da criança, que é uma situação que se chama audiência concentrada. Não vamos aqui entrar exatamente no que é audiência concentrada, porque não é o caso, mas está previsto em lei, lá no artigo 19, parágrafo 1º do ECA. São 3 meses, a cada 3 meses o juiz tem que rever. Quando eu falo juiz, é juiz, promotor e equipe técnica, né? Tem que rever a situação de cada uma dessas crianças, obrigatoriamente, para saber se a criança vai continuar ali por mais 18 meses, ou por mais alguns meses, ou se ela vai para a família dela, ou se ela vai para a adoção. Então, nós precisamos desse sistema todo de auxílio. Para isso, nós temos 750 famílias acolhedoras no estado de São Paulo como um todo. 750. São dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Em contrapartida, nós temos 790, aliás, desculpa, família acolhedora é 257.
257. A Clélia aqui está tomando nota aí, ó. 257, Clélia. E nós temos 793 instituições de acolhimento, antigos abrigos. 793. Então, nós temos muito mais instituição de acolhimento do que família acolhedora, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Para que os direitos da criança acolhida sejam melhor atendidos na família acolhedora. Então, por isso é que esse sistema é muito importante. E é por isso é que a lei coloca prazo, 18 meses, seja em um, seja em outro. Para a criança ficar mais tempo lá, o juiz tem que fundamentar por que a criança está ficando lá. Por que ela não pode voltar para a família dela ou por que ela não pode ir para a adoção. Isso acontece? Não. Infelizmente, não. As crianças são esquecidas e muitas instituições de acolhimento se tornam depósitos de crianças. Depósito de crianças. Ou Toscana, né? Calabresa não, que não vem mussarela. Então, vejam, esse tipo de situação acontece em São Paulo, acontece em qualquer lugar do Brasil. Porque quando uma criança é acolhida em uma medida, a gente chama de medida protetiva, quando ela entra no sistema do judiciário, a primeira coisa que o judiciário tem que fazer é um plano ou um planejamento individual de atendimento. Que na nossa linguagem a gente chama de PIA. Um plano, um planejamento individual de atendimento. É onde se senta a família, senta a criança ou adolescente, senta o pessoal do acolhimento, a família acolhedora, o juiz, o promotor, os técnicos e o sistema de garantias como um todo, que é a rede de atendimento do próprio município. E vamos traçar, vamos planejar a vida dessa criança nos próximos 18 meses. O que é que vai acontecer com essa criança? Qual é o nosso objetivo? Ela vai voltar para a família ou ela vai para a adoção? Esse planejamento é obrigatório. Ele está na lei. Ele está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 101, no parágrafo 4º. Toda criança que entra na instituição de acolhimento tem que ter esse PIA. E aí, a cada 3 meses, o PIA é revisto. Então, veja, a lei tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. O ECA tem tudo o que a gente precisa. A gente só precisa fazer o ECA acontecer. E qual é o objetivo principal do ECA? É que essa criança volte para a família dele, não é, Graziele? É que essa criança volte para a família dele. Esse é o objetivo da lei. E quando a gente não consegue, quando a família está de um jeito tão desestruturada, tão doente, que não tem mais como sarar a família, o que é que o juiz tem que fazer? Colocar imediatamente a criança em estado de adoção, em estado de adotabilidade. Enviando para quem? Para vocês, minha gente. Para vocês. Para Ana Keren dos Santos, para o William Oliveira, para o Juliano Carnel, para a Simone, para o Simão. Vocês são famílias preparadas. Vocês são famílias prontas para adotar. E o juiz tem que imediatamente fazer isso sem perder tempo. Um dia na vida de uma criança é muito tempo. Pode não ser para mim, que já tenho mais de 60, para você que tem 30. Mas imagine um mês para uma criança que tem 5 anos, que tem 4 anos. Um mês na vida de uma criança que tem 1 ano. É 1/10 da vida dela. É como eu com 60 ficar 6 anos dentro do abrigo. Então, vejam, tem um promotor, né, que quem é da área, a Mônica, a Rita, já ouviram, a Clélia, o José Maria, já ouviram falar, que o doutor Sávio Bittencourt, procurador de justiça do Rio de Janeiro, ele diz que os filhos dos juízes e promotores tinham que passar pelo menos 1 semana dentro do abrigo para saber o que é. Não os filhos, os pais. Os pais saberem o que é o abrigamento, né? Para saber o quanto, né, uma criança, não digo que sofre, mas quanto uma criança precisa de família estando lá dentro.
Tem juiz, minha gente, que nunca pisou dentro de um abrigo. Tem promotor que nunca passou nem na porta. Infelizmente. Então, o nosso sistema de justiça, muitas vezes, é falho. A justiça tarda e falha. E Rui Barbosa já dizia que a justiça que tarda não é justiça. E a vida de uma criança é muito importante. Um dia é muito importante, porque o tempo da criança, como dizia a Gabriela Mistral, não é o tempo do adulto. O adulto tem os seus tempos próprios, a criança não. A criança não entende por que ela está lá. E aí é preciso que esclarecer por que a criança tem um outro direito. Olha só, o direito à verdade. O sagrado direito à verdade. Direito da dignidade humana de uma criança, de saber a verdade da vida dela, na medida da compreensão dela. É isso que a gente fala nos grupos de apoio à adoção. Você vai contar que seu filho é adotivo? Uma pergunta que nem se deveria fazer, mas a gente tem que fazer, porque tem muita gente que ainda acha que a adoção é tabu, até para o próprio filho. Não, eu não vou dizer que meu filho é adotado nem para ele. Isso é um crime. Isso é um crime. A criança tem que navegar em mares saudáveis e tranquilos. E a verdade, acima de tudo, tem que ser dita. A transparência. Isso é um direito que a criança tem na medida do seu conhecimento. Claro, né? Para isso existem os psicólogos dos nossos grupos de apoio à adoção. Para poder incentivar e explicar para a gente quando a gente tem que dizer e como dizer a verdade para uma criança, mas nunca esconder, na medida do conhecimento dela, do entendimento dela. E lá no abrigamento também é a mesma coisa, chamar a criança e explicar por que ela está ali. E por que ela não voltou para casa. Porque o trauma do abandono é uma coisa que marca o resto da vida dela. E os filhos de vocês podem carregar esse trauma para o resto da vida deles. E vocês vão ter que lidar com isso, saber trabalhar esse trauma. Saber trabalhar, passar uma plana, porque a cicatriz vai ficar. Mas a gente tem que saber lidar com a cicatriz. Curar a ferida do abandono. Curar a ferida do trauma. E não revitimizar, muitas vezes, a própria criança. Né? Dizer a verdade, mas a verdade com carinho. A verdade de maneira que ela aceite tranquilamente. E a criança lá dentro do abrigamento também tem o direito. É um dos direitos da criança acolhida. Saber por que ela está ali. Então, as crianças gozam de todos os direitos fundamentais da pessoa humana. E aqui eu já vou terminando para que a gente possa depois já começar a fazer as nossas perguntas e as nossas intervenções. Então, vejam, está lá na lei, é só a gente fazer cumprir. Proteção integral à criança é dar oportunidade a ela. É aceitá-la com carinho, é aceitá-la com amor, é fazer com que essa criança, e eu digo também o adolescente, entender por que ele chegou naquela situação. E como esse adolescente vai sair dessa situação de abrigamento. Porque, por vezes, por melhor que seja a instituição de acolhimento, não prepara o jovem para que ele enfrente a vida aqui fora. A vida do mercado de trabalho, a vida do desemprego, a vida de comprar um pãozinho na padaria e saber quanto custa. A vida de saber tomar um coletivo, tomar um ônibus. Se entra pela porta da frente ou se entra pela porta de trás. Muito adolescente sai do abrigo e não sabe nem por qual porta que entra no ônibus. Não é preparado para isso. Não também com subemprego, mas profissionalização de verdade. Não é? Porque muitos abrigos oferecem cursos, não desmerecendo absolutamente, não é desmerecendo, mas cursos irrisórios
que não vai inserir nenhum adolescente no mercado de trabalho. Então, é a grande falha das instituições de acolhimento, não preparar o jovem. Ele tem que ser preparado assim que ele entra na adolescência, com 12, 13, 14 anos. Colocá-los em sistema de estágio, menor aprendiz. Muitas empresas oferecem vagas. Sorocaba tem um polo industrial tremendo. Sorocaba tem um polo comercial enorme. Não sei se existem aí programas, né, de estágio ou de menor aprendiz para esses jovens, mas é necessário para que, se um dia eles não forem adotados ou não voltem para a família de origem, tenham um emprego, consigam se inserir na comunidade, consigam se inserir no mercado de trabalho, na vida aqui fora. Saiba quanto custa 1 quilo de carne, que nem a gente consegue muitas vezes comprar. Por onde entra no ônibus? Então, minha gente, sabe, são direitos fundamentais que tanto a criança que está lá quanto o meu filho aqui fora também tem. O que é que diferencia uma criança da outra? É aquilo que a gente falou, é família. E a família precisa de seres que sejam bem formados, bem capacitados, porque a família é a célula máter da sociedade. E a sociedade precisa dessas pessoas. Então, nós temos que preparar bem os nossos jovens, adolescentes, com absoluta prioridade, como diz a lei, a efetivação de seus direitos referentes à vida, vou ler de novo, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e, sobretudo, convivência familiar e comunitária. Família. E as instituições de acolhimento têm o dever de fazer isso. O dever. Não é poder, é o dever. Porque elas têm o dever, inclusive, de manter até mesmo os vínculos familiares que essa criança e esse adolescente têm com a própria família dele. É um direito dele. Na medida do possível, desde que não haja ordem judicial, não é? De que a família não possa visitá-lo dentro da instituição de acolhimento ou da família acolhedora. Claro que se ele sofreu abuso sexual do pai ou da mãe, é claro que um juiz não vai permitir essas visitas, mas ele tem o direito a manter o vínculo familiar com a família dele, né? Está lá no artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em todos aqueles incisos ali. O que é que a instituição de acolhimento tem que fazer para preservar esse direito? O direito a ser preparado para a adoção. É um direito dele. Ele não vai cair de paraquedas na sua família. E nem deixa ele cair de paraquedas na sua família. Pergunta ao fórum se essa criança está sendo preparada para ser inserida na tua família. Se ela está preparada para se desligar da família de origem dela. É um direito que ela tem de ser preparada. O atendimento personalizado com psicólogos, com assistentes sociais. Ela tem direito de frequentar a escola, e até mesmo a escola lá fora, a mesma escola que o meu filho frequenta, a escola pública. Ela tem esse direito de poder sair de dentro do abrigo, de ir até um posto de saúde. Instituição de acolhimento não é prisão. Ela tem direito de ir ao shopping? Tem direito de ir ao shopping, sim. Sabe qual é um outro direito? A gente podia ficar a noite inteira falando de direito aqui. Sabe qual é um outro direito que ela tem? Direito ao apadrinhamento. Apadrinhamento. Apadrinhamento afetivo. Vocês não podem ser padrinhos. Aqueles que estão se preparando para adotar não podem apadrinhar. Isso também diz a lei. O que eu também acho um absurdo. Mas está lá na lei, então a gente tem que respeitar. Mas o seu familiar, o seu parente, o seu amigo, pode ser um padrinho de uma criança que está lá dentro. O padrinho afetivo é aquele que visita a criança, é aquele que traz a criança para si, que traz a criança para sua família, no final de semana, nas férias,
que viaja, que passeia, que vai lá, que comemora o aniversário com ele, que vai ao shopping com ele, vai a um parque de diversão, retira ele para que ele possa sentir também o que é família, se ele perdeu a sua. Então, esse é um direito também que, às vezes, a gente passa por cima. É o direito ao apadrinhamento afetivo. E existe um outro tipo de apadrinhamento. Você que é microempresário, você que é dono de comércio, dono de indústria, você que tem uma empresa, a sua empresa pode apadrinhar também. É o apadrinhamento financeiro de uma criança. Procurem o fórum e vocês vão saber o que é o sistema que é tema para uma outra palestra, não é para hoje. Mas eu estou dizendo que é um direito que essa criança tem, direito de ser apadrinhada, que foi colocado ultimamente agora, lá no artigo 19b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está vendo? O Estatuto da Criança e do Adolescente é cheio de direitos, só falta a gente seguir. Só falta a gente fazer isso acontecer, né, Mário? Mário Machado Júnior. Não adianta estar escrito só lá na lei. Tem que fazer acontecer. É falta de política pública. O Brasil é ótimo para fazer lei, mas para colocar em prática é um saco, né? Entendeu? Então, temos que exigir das nossas autoridades que as leis sejam cumpridas, que isso realmente aconteça, principalmente na vida dessas crianças. Já falei por quase 50 minutos, né? Acho que já está bom demais, porque se deixar eu vou até amanhã cedo. Tá bom? Então, eu tenho muitas outras coisas, mas certamente as perguntas virão, as dúvidas virão, e aí a gente complementa com uma coisa ou com outra, tá bom? Então, Rita, Mônica, o meu recado era esse. Desculpa se eu não consegui exaurir o tema inteiro, mas é muita coisa para a gente falar num dia só, né? Mas eu acho que uma pulguinha aí atrás da orelha de cada um, a gente deve ter deixado, e certamente o Gaazo vai poder destrinchar e detalhar muito melhor, né, nos próximos encontros, todos esses direitos que as crianças têm, principalmente com a vivência familiar comunitária, preparando essa multidão de gente que está aqui agora, né, 48 pessoas, a serem pais e a serem mães. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Gente, confiem no trabalho da Rita, da Mônica e de toda a equipe, porque é um trabalho muito bem feito. Admiro muito o trabalho do Gaazo, senão eu não estaria aqui falando. Tá bom? Muito obrigado, Parabéns muito obrigado. Mesmo, tá? Foi muito bom. Eu acho que é isso mesmo. O senhor plantou a sementinha para que todo mundo fale. Mesmo, a gente sempre fala isso, né? Eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira assim a todo custo, que a gente precisa entender todas as políticas públicas que existem, que ajudam, né? Porque assim, eu tinha uma questão assim comigo quando eu tenho 2 filhos por adoção e eles não são irmãos biológicos, então eles vieram em momentos diferentes. Aí, nas 2 vezes, né, tanto do primeiro quanto do segundo, eu sempre pensei que eu só queria um filho que não tivesse uma mãe. Então, eu penso que criança que tem mãe precisa ficar com a mãe, né? Então, a gente precisa entender que as políticas precisam funcionar para que os filhos fiquem com os seus pais, né? Então, a adoção realmente é a última possibilidade na vida da criança, tem que ser assim, eu não acho que está errado, eu acho que está certo, mas a gente precisa entender que todas essas políticas funcionando vão desencadear na adoção e essas crianças vão passar por todas essas etapas, tendo todos esses direitos que o senhor bem colocou, e que aí a gente precisa trazê-los para o nosso universo e aí conseguir fazer as adaptações todas que a gente precisa e se prepara tanto para isso. Acho que foram perfeitas as colocações, mas eu tenho uma dúvida. Eles têm direito, as crianças que estão acolhidas, elas têm direito à preparação para a adoção também? Elas são preparadas para isso ou não? Se elas são, eu não sei. Que elas têm o direito e os abrigos têm o dever, isso sim. Né? Porque, veja, também na preparação da habilitação, você vai encontrar lá no artigo 197, não é? Que existe uma etapa da preparação à adoção,
onde os pretendentes conhecem as crianças na medida do possível de cada uma das varas. Tem vara que não tem estrutura para isso. Mas as crianças, a partir do PIA, a partir do planejamento individual, não é? Conforme isso vai acontecendo e o tempo vai passando, o juiz e o promotor, assim, social e técnico, já vão tendo uma ideia se a criança vai ser adotada ou volta para a família. Esse é o momento dos técnicos do judiciário se juntarem com os técnicos do abrigo e dizerem, olha, vamos começar a preparar o Zezinho para a família adotiva. Né? Então, esse é o momento correto de começar a preparar a partir do desenvolvimento do planejamento individual, que é o PIA. Então, quando eles acham que a criança não vai voltar, é aí que começa a preparação para a adoção. É um direito, e tem que acontecer isso, né, Rita? Precisa, né? Precisa muito. Essa preparação a gente sente na pele depois, né? Sim. É realmente necessária. A gente tem pergunta no chat e tem uma mão erguida, que eu vou pedir para abrir o seu áudio, José Maria. Por favor, fique à vontade para perguntar. Boa noite, obrigado. Imagina. Doutor Carlos, olha, muito bom ouvir o senhor, né, falando sobre o direito, né? Eu, como sempre, né, fiz uma lista aqui de coisas que eu vejo importante, né, em tudo isso, e gostaria de ouvir um pouco, né, e outras pessoas que queiram comentar. Quando se fala de sucateamento, né, de políticas públicas, isso é algo que a gente vive de uma maneira absurda. Agora, como é que fica? Eu sempre tive uma preocupação seguinte, de tornar pai, mas, ao mesmo tempo, me preparar muito para isso. Né? E porque nós sabemos que preparação é uma coisa, na hora de jogar é outra coisa diferente, mas é fundamental. Né? Porque muitas vezes a gente não sabe, você não tem a menor ideia do que vai fazer quando o filho chega com as suas demandas. Então, o que nós, do movimento, a gente pode fazer, né, para melhorar essa coisa da qualidade do serviço que nós recebemos. Né? Tem mais algumas outras perguntas, não sei se eu faço todas ou se vai uma a uma aí. Deixa eu falar essa aqui, então, porque eu acho uma coisa importante, um ponto que você levantou. Né? Todos nós, cidadãos brasileiros, né, temos o poder e, acima de tudo, temos o dever, é um poder/dever, né, de agirmos de maneira política. Política no sentido de que, não política partidária, mas uma política que é um inserimento do cidadão na vida de um determinado estado, de um determinado país. Então, eu acho que nós, individualmente, como cidadãos, temos aí muitos instrumentos, cujo primeiro deles obviamente, o voto e a escolha daquele representante democraticamente. Essa é pessoal, individual. Mas como movimento da adoção, como sociedade civil organizada que nós somos em grupos de apoio à adoção, nós também temos muito mais força para exigir políticas públicas dentro da nossa região ou dentro do nosso estado. Isso a gente tem visto nos próprios grupos de apoio à adoção. Quando vão lá no vereador pedir políticas públicas diferentes para a infância e juventude, como, por exemplo, a gente faz, né? A própria Rita disse que eu faço parte como colaborador da Frente Parlamentar de Adoção da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como HESP. E nós estamos lá presentes, junto com os deputados, formulando políticas públicas, formulando leis, mas também exigindo do Poder Executivo que as leis sejam executadas. O Legislativo faz a lei, mas quem coloca em prática é o Executivo. Então, não adianta eu estar só na frente parlamentar, fazendo a política pública. Eu tenho que fazer ela acontecer. E aí também os grupos de apoio à adoção entram. Cito aqui o exemplo de Mauá, não é? Que está com um grande programa agora de entrega legal, de entrega voluntária. Jundiaí também, da mesma forma. Né?
e outras cidades onde o grupo de apoio à adoção faz parte, inclusive, do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, formulando políticas e executando. Então, José, eu acho que é isso, sabe? Individualmente, com o poder que eu tenho, meu, aqui na minha mão, não é? E como sociedade civil organizada como grupo de apoio à adoção, bater na porta do poder público, sim, para fazer com que isso aconteça. Então, acho que nós somos aqui fortes, individualmente e socialmente fortes. Basta a gente também, nós, termos vontade política, né, Zé Maria? Deixa eu fazer uma que tem aqui no chat para a gente ir intercalando com as outras que o José Maria tem. Se o senhor sabe a partir de que idade as crianças são consultadas sobre quererem ser adotadas ou não, e a partir de que idade elas podem sair para passear da instituição? Tá. Bom, são 2 direitos que a gente citou, né? Então, obrigatoriamente o juiz tem que ouvir a criança, obrigatoriamente por lei, não lembro agora de cabeça o artigo do ECA, mas obrigatoriamente a partir dos 12 anos. 12 anos de idade, o juiz tem que ouvir a criança, né, ou em audiência, ou pelo setor técnico. Abaixo dessa idade, nós temos aí a prática, né? Nós temos a praxe que diz que a criança tem que ser ouvida, como eu falei, na medida do seu entendimento, não é? Então, não tem idade, obrigatoriamente, legalmente, a partir dos 12, não é? Mesmo antes dos 12 anos, eu tenho visto o juiz conversar com a criança, ouvir a criança, perguntar, não é? E o setor técnico também faz isso. Então, não existe um limite mínimo aí. Existe esse 12 anos, onde obrigatoriamente a criança tem que ser ouvida. Agora, sair da instituição de acolhimento para passear, não tem idade. Uma criança recém-nascida, claro, que não vai sair para passear, né? Mas uma criança que já pode estar em companhia de outras pessoas, longe da família acolhedora ou longe da situação de abrigamento, ela pode sair tranquilamente com o seu padrinho afetivo. E é isso que a gente vê. Então, não tem um limite de idade. Agora, claro, existem critérios que as próprias equipes técnicas muitas vezes colocam, né? Por exemplo, uma criança de alguns meses que tem que se alimentar de uma maneira diferente, né? Mamadeira, etc. Então, quer dizer, um padrinho afetivo tem que estar pronto para isso. A criança toma mamadeira, a criança tem uma alimentação diferenciada, a criança tem uma dificuldade de locomoção. Então, as equipes técnicas, né, dentro do seu trabalho, dentro do abrigo, vai dizer ao padrinho afetivo, né, quando a criança pode sair ou em que condições ela pode sair. Mas isso depende da equipe técnica, né? Não tem um limite de idade. A Clélia quer fazer uma colocação. Pode fazer, Clélia. Então, uma coisa muito importante, doutor Bellini, que o senhor colocou, e que a Rita também pegou um ganchinho, é sobre o preparo das crianças e adolescentes para a adoção. Esse é um problema muito sério, porque sempre há uma cobrança maior de que as famílias precisam estar preparadas. E eu estou fazendo umas entrevistas em alguns acolhimentos aqui da nossa região, justamente para preparar um curso que a ANGAAD está solicitando dos coordenadores. E uma das coisas que eu achei muito interessante, conversando com alguns coordenadores de acolhimentos, esse direito que a criança tem de ser preparada para adoção não é cumprido mesmo com as crianças menores, porque eles têm sempre medo de que as crianças não vão ser adotadas. Então, vai ser uma grande frustração. Então, não preparam. Eu digo, mas como é que é feita uma aproximação, por exemplo? Não, ele sai para passear e a gente diz que é um tio e uma tia. Então, as crianças, como você colocou muito bem, elas têm direito a saber por que elas estão lá, quando é que elas vão sair, se vão sair, e esse preparo, eu vejo assim que os nossos acolhimentos precisariam mesmo de
de um trabalho junto para que eles entendessem que o preparo das crianças é um direito que elas têm e que não está sendo cumprido. E isso dificulta as adoções, principalmente as dessas que nós estamos trabalhando para que as crianças maiores vão para adoção, né? Então, eu não sei qual a sua experiência nesse quesito, doutor, mas eu vejo que nós estamos com uma certa defasagem, pelo menos em alguns acolhimentos que eu tenho entrado em contato por conta desse medo, para que as crianças não sofram decepção, né? Verdade, Clélia. E, inclusive, eu vou até mais longe, que do ponto de vista legal e processual, uma criança só pode ser colocada em disponibilidade para adoção se houver já um encaminhamento já bastante seguro da destituição do poder familiar. Sim. Então, muitos juízes não destituem as crianças mais velhas do poder familiar dos seus pais porque não vão ter famílias adotantes. Só que não tem família adotante porque não são destituídas. Então, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então, veja, não preparam para adoção porque tem medo de não serem adotadas. Não são adotadas porque não são preparadas. Então, quer dizer, é realmente uma falha do sistema. É uma falha do sistema. Aí, muitos promotores dizem, eu só vou entrar com a destituição do poder familiar quando eu tiver uma família que as queiram adotar. O problema é que tem muitas famílias que não querem adotar uma adoção de risco, sem a destituição do poder familiar, né? Aí, assim, acontece também na preparação. Eu trabalhei com adoção internacional durante 30 anos, como você sabe, né? Adoção internacional para a Itália. E não tinha internet, não tinha nem telefone celular. Era o telefone fixo e o fax. E o correio, SEDEX Internacional. Então, a gente fazia a preparação de criança para adoção internacional desta maneira. Hoje está tudo muito mais simples, a internet está aqui. Então, uma criança que vai ser adotada lá em Manaus está sendo preparada para uma criança aqui de Sorocaba. Então, os meios de comunicação hoje conseguem fazer essa interação e preparação. Só que também, Clélia, sabe, eu acho que está faltando preparação dos próprios técnicos, muitas vezes. Exatamente. Deles se conscientizarem, assim como a gente viu agora, que é um direito da criança, como você falou, como eu falei. Agora eu vou aproveitar o gancho, eu vou abrir a palavra para a Flávia, porque a gente tem uma colocação. Eu e Flávia juntas temos uma colocação, doutor Bellini. Flávia, vai lá. Flávia é da coordenação do GAASO também. Boa noite, doutor Bellini, tudo bem? Boa noite, Flávia, tudo Clélia. bem? A gente está ouvindo aqui o senhor falando, a Clélia falando sobre isso, e a gente tem uma questão muito séria aqui em Sorocaba, doutor Bellini, com essa questão da preparação das crianças, né? A gente faz um acompanhamento de pós-adoção muito ativo com as famílias que estão se formando, e cada vez mais a gente entende a falha nesse processo de preparação com as crianças. Se o GAASO, por um lado, batalha muito para a preparação do pretendente, a gente está vendo que o outro lado está falhando. E a nossa maior preocupação é entender o quanto a gente pode cobrar do judiciário, da equipe técnica, do próprio SAICA, essa preparação. Se a gente tem voz e poder para fazer essa cobrança. Porque não são assim, poucos os casos em que a gente acompanha e entende que um problema no pós-adoção, que às vezes acontece inclusive, né, no retorno da criança para a instituição de acolhimento, se dá por essa falha dessa preparação. A gente não isenta a culpa dos pretendentes em alguns casos, né? Não vou dizer culpa, mas vou dizer a falta de preparo, mas a gente sabe que muito do que vem acontecendo aqui na cidade é por essa falta de preparação das crianças. Então, assim, o que a gente pode fazer, doutor? Olha, se vocês têm voz e poder, quem vai me dizer são vocês mesmas. Não sou eu que vou dizer. Eu digo que capacidade e potencial vocês têm.
E muito, porque o GASO não é um grupinho qualquer, né, de pessoas que querem fazer o bem por caridade. Absolutamente, né? GASO é um grupo de gente muito especializada, não é? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, psicológico, não é qualquer entidade da cidade de Sorocaba, não. Então, eu acho que vocês, dentro da limite da civilidade, vamos dizer assim, e da educação, tem que cobrar, sim. Cobrar da equipe técnica, porque vocês têm legitimidade para isso. E a legitimidade vocês adquiriram com os anos, né, que vocês têm de estrada. Não é de hoje que existe GASO. Então, eu acho que vocês têm possibilidade, vocês têm legitimidade e vocês devem ter voz e poder para isso, sim, de cobrar. Agora, eu não sei qual é... A equipe técnica entende muito do antes, né? Mas eu acho que falta a vivência da equipe técnica de acompanhar o pós-adoção. Aqui em Sorocaba, a gente percebe muito isso Sim. também, né? Depois que a adoção acontece, é como se eles lavassem as mãos e dissessem, ó, sigam. Mas é aí que a adoção começa. É aí e você veja, trazendo aqui o exemplo da adoção internacional, não é? Eu trago aqui mais uma outra coisa. A adoção internacional é seguida por 2 anos lá no país aonde a criança vai. Nossa. E ela é acompanhada pelos técnicos daquele estado, daquele país, do Poder Judiciário, que mandam relatórios psicossociais ao juiz daqui a cada 6 meses. Então, aqui, né, a Mônica sabe muito melhor que eu, que uma vez transitada em julgada sentença de adoção, acabou. Todo mundo lava as mãos. O judiciário lava as mãos. Transitou em julgado, o pepino é seu, minha filha. Seu e do grupo de apoio à adoção, que muitas vezes estoura lá, né? Mas eu acho que se vocês tiverem bom trânsito junto ao Poder Judiciário, promotor, juiz, técnico, chame para uma conversa e mostre dados. Mostre dados estatísticos. Olha, família tal, família tal, família tal, família tal, família tal, teve problemas. E nós, GASO, resolvemos. Porque se dependesse de vocês, bau. Então, sabe, dentro da polidez, né? Dentro da educação, mostrando, tocando o dedo na ferida com carinho, né? Entendeu? Mas eu acho que é função nossa, de grupo de apoio à adoção também isso. Né? Entrar nesse sistema de preparação das crianças também, como a Clélia está fazendo esse levantamento pela ANGAD, que certamente vai poder ajudar todos os grupos de apoio à adoção. Com certeza, acho que a gente vai, né, Rita? Vamos conversar aí um pouquinho com a Clélia, depois chamar ela, né? Isso, com certeza, a gente precisa falar com a Clélia, com certeza. Obrigada, viu, doutor? Mônica, quer falar? Eu quero. Tem tanta coisa para falar e eu quero complementar, pegar a fala da Flávia e também colocar uma questão. A gente sabe que as crianças, quando elas estão acolhidas, elas são assistidas nas suas necessidades, né? Educação, saúde, lazer e tudo mais. E o que a gente vê é que existe uma falha muito grande na prestação desse tipo de serviço. Na maioria das vezes contam com a saúde pública, a escola pública, não que isso seja ruim, algumas são de ótima qualidade, porém você encontra crianças com muita dificuldade, né, na questão escolar, um déficit escolar muito grande, aí talvez relacionado também a alguma patologia. Então, e a gente percebe que na questão de saúde, o que as instituições acabam fazendo, né? Controlam a carteira de vacinação, passa em rotina e só, né? Porque criança geralmente tem uma saúde boa, a não ser quando ela apresenta algum probleminha, bronquite, né? Aquelas coisinhas normais de criança. E quando a questão é comportamental, faz o encaminhamento, mas nem sempre é um encaminhamento adequado, né? E a gente vê o reflexo disso depois, no pós-adoção, né? A questão escolar, né? Essa defasagem muito grande, faz com que os pais que geralmente querem oferecer, proporcionar o melhor para os seus filhos,
né? Coloquem eles em uma escola particular e eles não respondem a contento. Eu passei por isso. Mantive eles numa escola pública até uma certa idade, depois quis colocá-los numa escola particular, e lá eu percebi que eles não iam se adaptar, mas porque eles tinham uma defasagem muito grande, um TDAH altíssimo e outras coisinhas mais. E isso foi um sofrimento muito grande. Então, quando a gente tem, né, essas falhas, né, não tem um acompanhamento pedagógico, né, não tem... E a gente sabe que isso está muito ligado ao emocional. Tem criança que não, né, está ali na instituição de acolhimento e ela não vai muito bem porque ela não tem estímulo, né? É tudo muito genérico, é tudo para todo mundo que está abrigado, né? Então, não tem aquela coisa como se fosse uma família, a mãe e o pai ajudando nas tarefas de casa e tudo mais. E quando ela vai para uma família, ela dá uma deslanchadinha, melhora, mas depois dá uma estagnada. E eu vejo essa falha como uma falha assim muito muito difícil, porque quando a gente recebe o filho, por mais que a gente tente preparar os casais aqui, as pessoas que estão se habilitando, são coisas que acabam desgastando, né? Porque a gente sabe que é a convivência que vai fazer, né, com que a adoção dê certo, uma boa convivência, que haja aquela conexão, que realmente o filho se sinta acolhido, né, se sinta adotado, e os pais também se sintam adotados por aquela criança. Então, isso interfere muito, né? Porque o pai começa a achar que não está fazendo certo, não é suficiente para ele, não tem capacidade para lidar com aquilo. Então, assim, quando a gente vê todos esses desafios, né, e saber que lá na instituição eles foram extremamente negligenciados também, porque uma coisa é você oferecer, a outra coisa é você oferecer com qualidade, né? E aí isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, né? E acaba também fazendo com que a relação ali fique desgastada. Quando a gente fala do direito, né? E o direito básico está sendo garantido, mas não com qualidade. O que a gente pode fazer? E o que os pretendentes, né, quando receberem seus filhos nestas situações, podem fazer com relação ao Estado, a uma negligência, seja na área da saúde, seja na área de defasagem. Eu acho que está muito ligado com a saúde, né? Mas quando você vê essa falha grande, que até inviabiliza mesmo alguma adoção, porque ela vai para uma família, bate lá e volta, né? Porque ela apresenta muitas necessidades, muitas especificidades que a família às vezes não consegue lidar. Vai para outra família, bate lá e volta, entendeu? Então, como é que fica o direito dessa criança que não foi preparada, que não foi assistida realmente como deveria? Ela foi colocada lá, foi colocada numa vaga de uma escola, foi colocada lá e estava lá, né? Foi colocada lá numa vaga também, foi atendida pela saúde pública, mas está lá. Como que a gente faz com relação a isso? O direito foi garantido, mas não muito bem garantido. E a gente vê isso daí depois respingando. Ah, perguntinha longa, hein? Pois é. Olha, Mônica, eu acho que... peraí, eu queria complementar aqui também uma pessoa que eu convidei, duas pessoas que eu convidei que vieram, Flávia Doná e o Eduardo. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui. São voluntários também, né, de um abrigo, fazem um trabalho maravilhoso e estão se preparando também para pais adotivos. Vamos lá. Obrigado por vocês terem vindo. Eu vi a doutora Eunice também por aqui. A Eunice está aqui? Tá. Não vi a Eunice. Nossa, põe ela na tela. Ela estava com desligado, mas eu vi ela ali. É? Tá. Bom. Então, olha, Mônica, eu acho que, não sei, eu posso até, sabe, dar assim uma resposta... Eunice tá aí. A Eunice ali. Ei, seja bem-vinda, doutora. Cadê a Eunice? Não vi a Eunice ainda, mas tudo bem. Eunice, um abraço. Então, Mônica, eu acho que posso ser até simplório, sabe?
em dizer isso, mas eu tenho sempre para mim esse axioma central, né, do direito da criança e do direito à convivência familiar, que é o 227 da Constituição. Como ele começa? É dever da família, da sociedade e do Estado prover com absoluta prioridade todos aqueles direitos que a gente viu. Então, quem é que por primeiro deve se responsabilizar pelos direitos não garantidos dessa criança? A família. Segundo, nós, sociedade. Não sou eu o pai e a mãe dela, é nós, sociedade. E aqui, como eu falei lá para o Zé, naquela hora, não é? Eu acho que nós temos que nos movimentar, Mônica. Mas eu sozinho não consigo fazer. Eu, Carlos Berlini, sozinho não consigo fazer. Eu, Mônica Serena Pascoal, sozinho não consigo fazer. Nós temos que nos juntar, entendeu? E nós temos que fazer um movimento tal que já existe. Nós não precisamos de criar um outro movimento. O próprio grupo de apoio à adoção, eu sei que é difícil, eu sei que talvez é até utópico, mas nós precisamos nos fortalecermos como grupo e cobrar isso, Mônica. Cobrar isso do Poder Judiciário. Olha, eu te dou um exemplo. Você colega advogada como eu, milita aí, e eu milito aqui em Santo Amaro. Eu estava conversando outro dia, até com a Flávia e o Eduardo, que eu acabei de citar agora aqui. A vara de Santo Amaro tem um juiz, 2 escreventes no cartório, para 6 mil processos e 4,5 milhões de habitantes. Um juiz e 2 escreventes no cartório da Vara da Infância e da Juventude. Você acha que alguém lá está preocupado com a habilitação à adoção? Está preocupado com a habilitação à adoção, como está preocupado com a guarda, como está preocupado com a autorização de viagem, como está preocupado com a autorização de entrada de menores no autódromo de Interlagos, que fica aqui do lado. Trata tudo num bolo só. Então, o que foi que a gente fez como OAB aqui? Sociedade Civil Organizada. Vamos movimentar o judiciário, porque é impossível que uma cidade, porque isso aqui é uma cidade, tem 4,5 milhões de habitantes, esse Fórum de Santo Amaro, ter um juiz e 2 escreventes no cartório. Sabe? Nós temos que fazer alguma coisa. E a gente está batendo lata. Batendo lata na corregedoria, batendo lata na Coordenadoria da Infância e Juventude, para poder fazer... Porque quem sofre mais com tudo isso não são nem aqueles que estão se habilitando. São as crianças que estão lá nos abrigos esperando, nós que estamos aqui nessa live hoje. Então, se a gente não levantar a bunda da cadeira para ir atrás desses caras, continua tudo como está. Deixa a Mônica cumprimentar. Então, vejam, nós precisamos fazer alguma coisa assim. Eu sozinho não consigo. Juntos somos fortes. Então, OAB, se unir com o grupo de apoio à adoção, como está fazendo lá em São Vicente, lá na Praia Grande, né? Fazendo movimentos e projetos juntos. Eu acho que isso é muito importante. A sociedade civil organizada tem que se organizar cada vez mais e tem que se unir cada vez mais. Se unir cada vez mais. Porque sozinhos nós não conseguimos, a gente não consegue fazer nada. Então, Mônica, esses direitos à educação, tudo isso, a gente tem que bater na porta do judiciário, tem que bater na porta de quem tem a caneta, tem que bater na porta de quem tem a chave do cofre. Principalmente a chave do cofre, porque sem dinheiro nada acontece em política pública também. Não sei se eu respondi, mas não tem uma resposta pronta para isso. E está lá na lei. É dever da família, da sociedade e do Estado. Né? E também está lá no artigo 4º, até o artigo 4º do ECA, ainda, coloca mais uma coisinha ainda, que é a comunidade, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Artigo 4º do ECA, artigo 227. Então, a resposta está ali.
a gente tem que fazer, como eu falei, as políticas públicas acontecerem. Tem que acontecer. Pode falar, Mônica. Não, pode falar. A gente discute, né, doutor Carlos, algumas questões, principalmente nos grupos relacionados à adoção, aos estudos sobre adoção e tudo mais, a questão do acompanhamento da criança por um advogado, né? Ter um advogado ali para ela, para que defenda os seus interesses, né? E a gente sabe que não tem um respaldo legal, não tem nada na lei que fale isso, mas também não tem uma lei que proíba, né? Então, não tenho sim, mas também não tenho não. E eu acho que seria, assim, muito importante, né? Talvez esse movimento, né, que a gente já vem debatendo já há algum tempo, resolveria algumas coisas, né? Porque a criança ali com um advogado, um curador especial, alguém que realmente zelasse, né, pelos seus direitos, entendesse das necessidades, né, daquela criança, porque ela já vem com déficit, né, às vezes é uma gestação problemática, às vezes problema de drogadição, então tem muitas questões de genética, então tem muitas coisas que passam ali batido, porque está todo mundo enxugando gelo, né, no judiciário poucas pessoas, equipe técnica poucas pessoas, as instituições de acolhimento, com os técnicos trabalhando num período muito reduzido, porque impacta, né, na questão financeira. Então, a gente tem algumas saídas, né? Também, como o doutor colocou, a participação dos grupos de apoio nos CEMES e DCAs, para que trabalhem nessa questão da política pública, né? Para que participem, opinem, né, falem realmente do que é necessário, porque nós, enquanto pretendentes e adotantes, né, a gente sabe de situações que só a gente passa. Então, quando você tem todo mundo trabalhando, mas ninguém passando por aquilo, é muito utópico, as pessoas acham que é tudo maravilhoso, que a criança vai para casa e está tudo resolvido, né? Pronto, né? Uma família está formada, a gente fez o nosso trabalho, né? E, na verdade, ali que começam a aparecer muitas das demandas, né? Então, aí a gente precisa lidar com isso, tanto no preparo dos pretendentes, né? Para eles estarem alertas quanto a isso, ter direito a saber de tudo que aconteceu com aquela criança, enquanto estava na família, o que era possível, e também enquanto estava na instituição de acolhimento, né? E de um outro lado também a gente encontra, né, Rita, às vezes uma dificuldade em ficar cobrando e pressionando o judiciário, porque até é mais interessante a gente ser parceiro, né, do judiciário, para que nós mantenhamos as portas abertas e o trânsito ali, do que, de repente, a gente chega, mudou o juiz, a gente vai falar alguma coisa, pronto, né? Fecha as portas, não quero nem saber, nem quero saber desse grupo, isso daí é paralelo, a gente já tem o nosso, né? O nosso curso de formação. Então, assim, a gente fica um pouco de mãos atadas. E quando a gente fala disso, né, de ter um curador para a criança, para que faça essa forma, né, essa defesa dos direitos dela, de uma maneira mais funcional, digamos assim, para que realmente tenha resultados, né, do que só a gente lá ficar cobrando. O que o doutor acha dessa situação, de colocar realmente um curador especial, um advogado ali para a criança, não para a família, para a criança? Existe o Ministério Público, né, mas talvez a necessidade de um curador. Mônica, você acompanha o nosso trabalho, né, na Comissão Especial de Direito à Adoção há bastante tempo, há muitos anos. A gente trabalha juntos nessa comissão e já fizemos parte, e você também é assessora jurídica da própria HESP. E a gente tem discutido também nos nossos grupos, não é? A participação disso que você disse, que é o advogado que vai tratar de fazer acontecer os direitos de uma criança, até mesmo dentro do processo. O advogado vai atuar dentro do processo.
E você sabe que nós temos um projeto dentro da OAB que, infelizmente, não conseguimos levar à frente até hoje. Também por questões políticas, né? Também por falta de vontade. Então, é casa de ferreiro e espeto de pau também. A própria OAB, né? A gente se preocupa tanto em defender os direitos das crianças que muitas vezes a gente não consegue nem mesmo convencer os nossos pares de que isso é necessário. Então, não é segredo para ninguém, né, que há anos nós temos o projeto, o programa Advogado Amigo da Criança. Está pronto, está feito. Nós todos assinamos, está no papel, é bonito, funciona, dá certo. Só precisamos de colocá-lo também em prática. Então, eu acho que se é o que eu estou tentando agora aqui, né, dentro da própria subseção da OAB Santo Amaro, e veja, aqui na subseção OAB Santo Amaro, já estamos beirando 12 mil advogados. 12 mil advogados só na subseção de Santo Amaro. Então, temos uma grande massa de colegas, né? E você já pensou se pelo menos 1/10, 100, 120, 0,1% desses 12 mil estivessem ao nosso lado, né? Para que a gente pudesse ser advogado amigo da criança? Não sei se isso é mais fácil de fazer com 12 mil ou com 150 advogados. Não sei. Se é mais fácil numa subseção de Votorantim ou numa subseção de Sorocaba ou de Santo Amaro. Mas também nós precisamos, não é, nos conscientizarmos e levarmos à frente esse projeto que é necessário. Projeto Advogado Amigo da Criança. Né? Você, advogada, eu, advogado, e todo. É o que a gente está tentando já faz alguns anos. Só que uma coisa é você falar com a seccional São Paulo, né? Mais de 400 mil advogados. Outra coisa é você atuar dentro da sua subseção. Então, para quem não sabe aqui, nós, advogados, temos que ser inscritos em uma subseção. Então, eu sou de Santo Amaro, a Mônica é da Votorantim ou de Sorocaba, não sei, né? Então, todos nós temos que participar dessa subseção como advogados. E podemos exigir também algumas coisas. E propormos também algumas coisas. Então, eu acho que está faltando também, da parte de nós, advogados, colocarmos a coisa para funcionar, Mônica. Colocar a coisa para funcionar, porque o projeto está pronto. E ele é público para todos os advogados. Quem quiser vai lá e pega. Mas o fato de não ter uma previsão legal, né? Não, isso não... Isso também já foi totalmente superado dentro do projeto. Perfeito. O que nós precisamos, né, como você disse aí, não é impor, é uma parceria técnica. Né? Uma parceria técnica, tanto do GAASO com a vara, quanto da OAB com a própria vara. É claro, porque a gente sabe que todos nós aqui também, os pretendentes da adoção, sabe que os processos das crianças correm em segredo de justiça. Ninguém pode chegar lá e entrar no processo, a não ser por autorização judicial. Mas com uma parceria técnica com um projeto, isso também vai ser previsto. Então, o juiz vai nomear um advogado ou a própria OAB nomeia o advogado, né, para atuar em favor desta criança lá onde o próprio Ministério Público não atua, que é nesses casos que você está dizendo. Ou que o Judiciário e o Ministério Público não tem pernas para chegar a tanto. Mas a gente precisa. Tá certo. Obrigada, viu, doutor? Não. Antes de dar a palavra para o José Maria, só aproveitando, no mesmo grau que as crianças têm o direito aí, o pretendente também tem direitos de saber da história toda daquela criança que está indo, certo, doutor Bellini? Certo. Que a gente tem tido muito... Sim. Tá. Porque nesse sentido a gente tem tido muita dificuldade com a vara, a equipe técnica aqui, de muitas vezes não passar todo o histórico da criança que existe. Ela fala uma breve história, né, e conta aquilo que ela tem conhecimento bem superficialmente,
e daí o casal aceita fazer lá a aproximação, e ali começam 1 milhão de problemas e de descobertas de que não tinham sido contadas. Só que se a gente descobriu até essa semana de alguns pretendentes que estavam aí em aproximação não, já estavam há tempo com a criança, que existiam relatórios, né, de CRAS, CREAS, enfim, de situações aí que o histórico da criança era muito maior, e isso foi omitido aí, né, para o casal. Então, enfim, Claro. o direito existe, né? O direito existe e está escrito, né? Pois Quer é. dizer, é obrigatório, assim como é obrigatório que a família não esconda que existe uma adoção, porque não existe, não é mais um tabu, não é? A criança tem direito de saber que é adotada, o adotante tem direito de saber o histórico da criança. Isso aí, sabe, está na lei, está na lei. Então, a gente não tem nem que discutir se é possível ou não. É obrigatório. Tem que fazer. Tem que fazer. Perfeito. Rita, Então, só uma colocação. Pode falar. Tem Pode uma falar. pergunta interessante aqui no chat do Eduardo e da Flávia, que acho que é importante todo mundo saber. Eles perguntam quais são os direitos dos adolescentes quando eles deixam a casa lar após os 18 anos. O doutor pode responder para a gente? Pergunta vindo da Flávia e do Eduardo, eu saberia que uma hora viria essa pergunta, porque eles trabalham exatamente essa faixa etária, né? Eles trabalham exatamente adolescentes, né? Nessa faixa etária, e fazem um trabalho maravilhoso com eles, preparação para a vida lá fora, aquilo que eu disse, a preparação para o mercado de trabalho, né? Então, Flávia, a pergunta deles é simples, quer dizer, tem todo o direito do mundo, como eu tenho o dever e meu filho tem o direito de ser preparado para o mercado de trabalho, para a vida lá fora, para a vida em sociedade, né? É aquilo que a gente falou há alguns minutos atrás, não sei se a Flávia e o Eduardo estavam, né? Mas que a gente tocou aqui, talvez eu tenha tocado superficialmente, né? Mas eles têm o direito de serem preparados. E vejam, aconteceu comigo uma vez, né? Uma história que eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço. Visitando uma vez uma casa de acolhimento, nós fomos convidados para almoçar com as crianças. E nós fomos, então, estava o juiz, o promotor, eu e tantos outros, né? Almoçando, e antigamente, né, as crianças sentavam naquelas mesinhas bem baixinhas, né? Com uma cadeirinha bem pequenininha, onde não cabe nem a bunda da gente ali, né? A gente sentava ali e comia, né? No prato de plástico, inclusive, né? Talheres, inclusive, até mesmo de plástico, né? E como estava a presença do juiz naquele dia, né? Lá naquele abrigo lá, né? Serviram uma comida talvez um pouco especial, que as crianças não tinham costume de comer, né? Então, serviram arroz, feijão, frango, salada e assim, né? E qual não foi a surpresa da gente, né, na mesa ali, quando uma criança se levanta com o pratinho dela e vai lá na tia e diz: tia, tem um pedaço de pau na minha comida. O juiz olhou assim, o promotor olhou para mim, nós nos olhamos, né? Pedaço de pau na comida, na presença do juiz, pelo amor de Deus, né? Olha a cagada que a gente fez. Mas aí a nossa surpresa foi a seguinte: não era um pedaço de pau, era uma coxa de frango que estava com osso. Porque as crianças lá não comiam carne com osso, era tudo desfiadinho. Então, mesmo as crianças pequenas e as crianças grandes não estavam acostumados a comer osso, a coxa do frango. Então, para vocês verem o nível de preparação de um abrigo desse. Não é, sabe, eu não estou inventando história, isso é verdade, gente. É claro que aconteceu há 30 anos atrás. Pode ser que hoje as coisas tenham mudado de uma tal maneira que não exista mais isso. Mas para vocês verem o nível de preparação de uma criança ou de um adolescente para a vida aqui fora, né? Então,
realmente, Flávio e Eduardo, vocês fazem um trabalho muito bonito. Antes todos, né? Todos os abrigos pudessem ter, né? O trabalho voluntário que vocês fazem. Mas realmente o que está faltando, tá. Como eu falei, você sai, um jovem egresso sai do sistema de acolhimento, não sabe qual é a porta do ônibus que entra, não sabe quanto custa uma passagem de ônibus, não sabe quanto custa um pãozinho aqui fora, não sabe quanto custa a vida aqui fora. Né? Então, precisa, gente, precisa. Nós precisamos nos conscientizarmos que o tema de hoje é exatamente esse, os direitos das crianças acolhidas. Isso é mais um direito. Desculpe eu me... Maria, acho que ele quer falar. Até muito direcionado isso que a Rita acabou de falar a respeito do direito, né? Nós, como pais, né? O direito à história dos nossos filhos. E aconteceu com a gente, foi exatamente isso. Já estávamos com a guarda para efeito de adoção, né? Do nosso filho, e uma das coisas que nós conversamos com o juiz, olha, e o histórico, né, do processo de acolhimento? Né? Nós queremos. E uma das coisas que o juiz, sem, né, nenhum problema, porque a comarca de onde ele veio é um exemplo, um juiz vocacionado, um atendimento, sabe, muito especial mesmo. Mas na hora de fornecer isso, ele solicitou, por exemplo, que esse pedido fosse feito através de um advogado. A minha pergunta é, isto é necessário que seja feito com advogado? Ou nós, como pretendentes, como pais, né, nós podemos exigir isso sem a atuação de um profissional da área de direito? Veja, José Maria, é uma questão muito controversa aqui no estado de São Paulo, a obrigatoriedade ou não da presença do profissional de direito nos processos de adoção. Né? É praxe aqui que o Judiciário do Estado de São Paulo, na sua grande maioria das varas, não exija a presença do advogado dentro do processo de adoção. Tá? Mas alguns juízes ainda exigem. Exigem porque tanto a Constituição Federal, no artigo 133, quanto a lei federal, que é o Estatuto dos Advogados, né? O Estatuto da OAB, quanto a Constituição do Estado de São Paulo, dizem que o advogado é imprescindível à administração da justiça, seja em qualquer vara, seja em qualquer foro, né? Aonde esteja tramitando um processo judicial, que a presença do advogado é obrigatória. Nós aqui no estado de São Paulo temos a praxe dos juízes não exigir. Para alguns atos, principalmente nos atos onde existe contraditório, né, o advogado precisa estar presente. O que é o contraditório? É, por exemplo, uma ação de suspensão ou de destituição de poder familiar. Então, existe a presença do defensor público, ou do curador, ou do advogado ali. Já na adoção, por estar numa categoria, eu disse que eu não ia falar juridiquês, mas a gente precisa aqui agora, por estar numa categoria de processo de jurisdição voluntária, onde não existe conflitos de interesses, onde todas as partes convergem para o mesmo ideal, que é a colocação da criança em família substituta adotiva, não há a necessidade desse advogado. Tá? Agora, exigir o advogado só para poder pedir o processo, as vistas do processo, eu acho isso um absurdo. O juiz poderia simplesmente deferir, não é? Autorizar tanto o acesso quanto cópia do processo sem a presença do advogado, se ele quisesse, não é? Eu, por exemplo, nos meus casos, onde eu atuo como advogado, eu faço questão absoluta de ter acesso aos autos daquele processo que não é o de adoção, que é o da destituição, que é o da medida protetiva, que é o processo anterior. Eu faço questão e brigo até no tribunal, se for necessário. Uma colega nossa,
colega minha e da Mônica, que é a doutora Cecília Coimbra, muito combatente também, teve que recorrer ao Tribunal de Justiça para ter acesso a esse processo, porque o juiz negou. Então, José Maria, é direito, está lá na lei, não precisa de dizer isso para o juiz sabe. Por que ele vai negar o acesso à informação? Agora, também é falha da própria equipe técnica, como a Rita falou aí, de não passar a informação por completa para a pessoa. Tem que passar sim, esse direito existe. É direito da família, é direito da criança, é direito do adotante. E é dever do Poder Judiciário dar acesso a essas informações à família adotante. Por que não vai dar isso? O que é que tem lá dentro que a família adotante não pode saber? Ou se ela soubesse, ela não iria adotar? Entendeu? Eu tive um caso aqui que a gente veio a descobrir depois, né, que as crianças estavam adotadas, que elas eram duas crianças, filhas de irmãos, de um incesto havido na família. E uma família adotante foi lá, buscou as crianças, adotou, depois de algum tempo veio a saber que as crianças eram filhos de irmãos. E alguns problemas de saúde, graças a Deus, nenhum deles grave, veio à tona. Mas quando a família foi atrás do histórico das crianças, para saber por que daquelas doenças pregressas que as crianças tinham, é que no abrigo foi dito a elas que as crianças eram filhas de irmãos. Então, imagine o que isso chocou, né? Não pelo fato das crianças serem filhas, mas o risco que essas crianças poderiam ter corrido de uma doença. Eu não sou médico, também não conheço a área médica, não é? Mas que poderiam vir a ter na sua vida futura. Alguma coisa, algum tipo de doença muito mais complicada, né? Por exemplo, crianças, filhos de pais HIV positivo, por que negar esse tipo de informação? Então, quer dizer, são coisas que acontecem, sabe? Eu tenho já na área de adoção, como vocês sabem, quase 40 anos militando nessa área. Eu já vi de tudo nessa área, de todas as cores. Já vi de tudo, dos absurdos mais, sabe, cruéis que possam existir por falta de informação, Zé Maria. Eu digo porque são, na realidade, ó, são 400 páginas, né, do processo dele, que sempre, né, nós utilizamos, porque essas informações são fundamentais para que a gente faça um acompanhamento adequado dele. Então, mais um intuito, né, de observar que eu vejo, né, que é fundamental que a gente exija, né, do outro lado, que a gente se posicione e diga o seguinte: olha, isso é um direito nosso, nós precisamos, não só para nós, né, porque essas 400 páginas ficam, e quando ele estiver grande, 18 anos, é um direito que ele tem, né, ele pode ter acesso a isso também, e não precisa ter nenhuma preocupação de ir na cidade de origem, porque isso já foi antecipado. Tá? Obrigado. Sim. A Flávia quer comentar, né, Flávia? Só para fazer um comentário, doutor, que essa questão, né, do acesso ao histórico, inclusive ao processo de destituição familiar, pela segunda vez a minha advogada fez a solicitação, o meu filho já está comigo há 1 ano e meio, mas nós solicitamos o acesso dela, né, ao processo de destituição, e pela segunda vez o juiz, que é um juiz novo, que acabou de chegar em Sorocaba, negou esse pedido, negou o pedido de certidão de objeto e pé, e com uma justificativa de quem não leu uma linha do meu processo. Então, eu fiquei Flávia, já tem jurisprudência formada, já tem jurisprudência, já tem julgados de segundo grau, já tem no STJ, sabe? Então, quer dizer, às vezes a gente encontra algum juiz que ou não lê, ou que não sabe, ou então está com uma baita de uma má vontade, sabe, de atuar na vara da infância e da juventude, que, olha, infelizmente, mas, olha, se a sua advogada, claro, certamente ela deve saber disso, né?
Tem jurisprudência já sobre isso. Não tem por que um juiz negar. Sabe, a gente não quer falar isso, mas tem que esfregar na cara do juiz algumas coisas, sabe? É a vontade que dá, né, doutor? Dá. E olha, e você aí lida com um caso, nós lidamos com dezenas de casos desses, entendeu? De você chegar e querer meter o pé na porta do gabinete, entrar e esfregar o ECA na cara do fulano. Dá vontade. Não é, Mônica? A gente mete o pé, agrava, tem que... faz o negócio. Pois é. É isso. Eu vou fazer uma última pergunta que tem no chat, porque senão, como o senhor disse, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando do direito da criança. Então, qual é a idade que o adolescente abrigado pode sair sozinho do abrigo? Ele, adolescente já. Olha, é difícil a gente dizer, porque no ECA não tem nada disso, entendeu? Isso vai depender muito do próprio estatuto interno da casa onde ele está, né? Quer dizer, grau de maturidade, possibilidade, que conhecimento ele tem lá fora, né? Não tem, isso não está na lei, isso não está escrito em lugar nenhum, né? Nos programas. Isso deve estar escrito, obviamente, é uma praxe da casa onde ele estiver, né? Do grau de conhecimento, de desenvolvimento e de maturidade que ele tem, né? Na vida lá fora. Eu diria que realmente, como a gente viu aqui, né, nessas últimas 2 horas, é direito dele a convivência familiar, mas também comunitária, né? Então, a convivência comunitária obriga que ele saia dali de dentro para conviver com seus amigos, para ele ir ao shopping, para ele ir ao cinema, para ele, sabe, fazer aquilo que qualquer outro adolescente faça, sabendo que tem que seguir certas regras que não são aquelas que os meus filhos têm, né? Meu filho chega em casa a hora que ele quer. Se eu deixar dentro do abrigo é diferente, né? Então tem regras. Mas não tem, assim, nada escrito quanto a isso. Doutor Bellini, só temos a agradecer. Muitíssimo obrigada, porque agora já deve estar começando o Pantanal, então aí o senhor precisa ir lá. Tem que jantar antes. Então, meu Deus. Pois é. Muitíssimo obrigada mesmo pela participação, pelos esclarecimentos. Foi brilhante, porque eu acho que isso aqui planta sementes mesmo, porque eu acho que todo mundo vai ficar pensando aí alguns dias sobre tudo isso. E a gente já anotou diversas lições. Porque daqui para frente é vocês que vão ter que se virar com esse povo todo, deve estar cheio de pergunta aí, viu? Pois é. Mas são capacitados, têm potencial, sabem o que estão dizendo. Confiem no GAASO. É um dos melhores grupos do estado de São Paulo. Obrigada. Só para registrar, Rita, hoje nós tivemos aí uma média de 80, 90 pessoas assistindo a nossa reunião, é um dos nossos recordes, né? Vai entrar para um dos nossos recordes de participação. Então, para você ver como que é muito importante esse tema, tem muito assunto ainda, a gente precisaria de muitas outras reuniões para destrinchar todo esse assunto. Mas é isso, eu agradeço aí por ter recebido o nosso convite, né, aceitado o nosso convite, e vou deixar a Rita finalizar. Imagina, eu só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui, né? A Clélia, vamos falar no particular depois, obrigado, Clélia. E doutor Bellini, muitíssimo obrigada, sim, o senhor sabe que pode contar conosco sempre que precisar, mas eu espero que a gente possa sempre contar com o senhor aqui. Claro, comigo, com a HESP, Associação dos Grupos de Apoio do Estado de São Paulo, com o nosso departamento jurídico, da qual a Mônica também é assessora. Né? E olha, gente, foi um prazer muito grande estar junto com vocês aqui. Desejo boa sorte, confiem nesse grupo, tá bom? Se preparem, se preparem. Nunca deixem de se preparar, porque, na verdade, a preparação de verdade só vai acontecer quando eles estiverem aqui em casa, né? Exatamente. É aí que começa aí, que a pouco torce o rabo. Mas para isso a gente tem que estar pronto, tá bom? Gente, obrigada mesmo. No coração de vocês, um abraço a todos vocês e estamos juntos. Rita, Mônica, Flávia, estamos juntos. Obrigada. Tá bom? Muitíssimo obrigada.
Boa noite a até todos. mais. Tchau, tchau. Obrigada. E tá só lembrando que precisa parar a gravação, tá? Para salvar. Parar. Obrigada, Flá.